me leva, através do regimento, forçadamente, a concordar com o Caio França. Nessa sessão há um erro formal, porque Vossa Excelência não poderia ser proponente ao requerimento do Carlão Pignatário. Então fica aqui registrado também esse entendimento meu dentro do regimento. Ao meu ver, precisa ser revisto, porque é um ato grave, né, que deu prosseguimento a essa sessão de forma irregular naquilo que tange o regimento interno desta casa. Segundo ponto, presidente, eu quero orientar os deputados do PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento, que, primeiro, que esperem a segunda chamada da votação, seja do requerimento ou seja do projeto. Esperem a segunda chamada. Não votem na primeira chamada. Fiquem em obstrução. Terceira coisa, presidente, o que eu venho debatendo aqui não é ideologia, não é batalhas partidárias, não é batalhas contra governo. O que eu venho falando aqui sobre esse feriado é questão de saúde. Eu dei os números aqui. Nós temos 69 infectados. 39 infectados estão na Grande São Paulo. Os outros 30 mil, se dividir pelos 644 municípios, dá 40 infectados por município no interior de São Paulo. Isso englobando também o litoral. Se nós pegarmos em média, 40 infectados por município é muito pouco. O que pode acontecer após esse feriado, que já está acontecendo, porque tem muitos veículos na estrada, é realmente levar o coronavírus para o interior do estado. Cidades que têm 0 morte, daqui 15, 20 dias, nós teremos um resultado, às vezes, lamentável. E lamentável porque eu conheço bem a situação da saúde no interior. Eu rodei por mês no ano passado 8.000 quilômetros por mês visitando as cidades. E todas as cidades que eu fui nas Santas Casas, nos hospitais. E posso garantir para o senhor, o nosso interior de São Paulo, as cidades de São Paulo, não tem condições, até porque não chegou o recurso nem nos hospitais da capital, de combater essa pandemia. Se realmente o governo está fazendo um trabalho para que não alastre ainda mais esse vírus, isso deixa em dúvida querendo antecipar o feriado. O único beneficiado nesse feriado, os únicos beneficiados nesse feriado são as concessionárias, que têm os pedágios. Não é a população. Não tem como, infelizmente, o Enio Tato é uma pessoa que eu respeito muito, mas não tem como fazer um feriado prolongado e manter as pessoas dentro de casa. As pessoas vão viajar, as pessoas vão visitar seus entes queridos, até pela preocupação. Esses 39 mil infectados que estão na capital, e muitas vezes outros que não sabem que estão infectados, irão para o litoral ou para o interior de São Paulo levar o Covid. A medida do nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, colocando o rodízio par e ímpar, já foi uma inconsequência muito grande, onde o PDO entrou com ação popular contra essa medida, por achar e ter certeza e comprovado com o retorno do rodízio normal, que foi em consequência o que o Bruno Covas fez. E o que o nosso governador está tentando fazer é outra inconsequência. E nós não podemos assinar embaixo essa inconsequência. O que nós precisamos é impedir que o Covid chegue de forma brutal ao interior de São Paulo.
Nós temos cidades, tem 159 cidades, não tem registro de Covid. Nós precisamos preservar essas 159 cidades. Nós temos mais ou menos 200 cidades que só tem um caso de Covid, de 1 a 10 casos de Covid e 0 morte. Então, eu estou falando para os deputados que 350 cidades do estado de São Paulo não tem problema com a pandemia. As outras 200 cidades, nós temos casos de 10 a 50 casos, com casos de morte de 1 a 5 pessoas. É um número alto, mas não é um problema como a grande São Paulo. E autorizar esse feriado seria o canal de transportar o Covid para o interior de São Paulo e para o litoral. Então, seria uma insanidade nossa autorizar a antecipação desse feriado. Não só pela importante data que é para nós, policiais militares, mas nesse momento, eu como policial militar e como muitos policiais militares, não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando nas vidas das pessoas que moram no interior de São Paulo, que são pessoas que estão protegidas porque não há pandemia lá. Então, eu dei até um exemplo na minha primeira manifestação de uma cidade que teve 1 caso e 0 morte. E nós estamos colocando eles em risco com essa quantidade de pessoas que estão indo viajar, que vão ficar no interior, e de forma inconsequente, numa atitude não pensada e não organizada pelo governo do Estado. Não houve um planejamento, só pediram antecipação, mas qual é o planejamento de segurança para impedir que essas pessoas contaminadas, que são os maiores números na grande São Paulo, deixem de ir para o interior de São Paulo? Eu até citei a cidade de Marília, a região de Marília, que é a região que eu nasci, a região que eu cresci, onde Marília tem 37 casos. É um número muito pequeno pela quantidade de habitantes que tem Marília. E agora nós vamos permitir que a grande São Paulo vá para Marília para levar ainda mais infectados. Então, presidente, para encerrar minha fala, peço a Vossa Excelência que consulte a Procuradoria da Casa para saber sobre esse erro formal, que eu também concordo com o Caio França. O senhor não poderia ser proponente nessa situação. Em segundo plano, reforça aqui aos deputados do PDO que não votem na primeira chamada. Aguardem a primeira chamada. Na segunda chamada, aí sim nós veremos como iremos votar. E terceiro, eu estou com todos os registros das cidades do interior. Quando terminar esse feriado, nós vamos contar até 15 dias para fazer a nova consulta no interior de São Paulo por cidade. Como que irá aumentar essa pandemia em algumas cidades. E posso garantir a cada deputado que, dependendo do aumento que tiver no interior de São Paulo, essa casa é a principal responsável por esse aumento, porque ela está, sim, avalizando o que o governo do Estado está fazendo de forma inconsequente, como o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, fez. Nós apelamos a ele para que não fizesse, e mesmo assim ele fez. Ainda bem que reconheceu o erro e retornou ao rodízio antigo. Mas o que me deixa triste é que tem muitos deputados do interior, tem muitos deputados que conhecem a realidade da sua região e está deixando o governo fazer essa monstruosidade, que é liberar as portas da região que tem mais infectados. Mais de 50% dos infectados no estado de São Paulo
está na Grande São Paulo. E nós vamos dar a possibilidade de abrir as portas para que eles vão para o interior levar o Covid para as pessoas ou para as cidades que têm 0 de morte. Para concluir, deputado Nery. Se aumentar, não vai ter estrutura para conseguir combater. Fica aqui a minha indignação, presidente.